Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais esta mini aula de gestão comercial de alta performance. Eu sou Gustavo Campos e falo para o canal aqui Ressignificando Vendas. Então vamos abordar um tema muito importante, que são as dicas para você fazer uma reunião de feedback com um vendedor seu ser realmente transformadora. Para nós aqui a gente tem uma opinião, né? Se você vai passar 1 minuto dedicado a uma pessoa, em 1 minuto você tem que deixá-la melhor. Ela entra no estágio, sai no estágio. Se você vai passar um dia com uma pessoa, entra no estágio, sai no estágio. 3 dias numa convenção, entra no estágio, sai num estágio maior, um estágio melhorado. Então não tem sentido por que você falar com uma pessoa individualmente. Se você não tem a competência desenvolvida de ser um transformador de gente, um transformador de pessoas, um alterador de estado emocional, aí, um construtor de emoções positivas e de resultados novos, então você tem que melhorar a sua qualidade de gestor. O gestor não está aí só para você ficar controlando indicador, dizendo para a turma acordar cedo aí e ir para trabalhar. Não é só para isso que serve o gestor, tá? Isso aí é uma redução grande do gestor. Então você tem missões mais nobres a cumprir, e uma delas é transformar a sua equipe em cada contato que você faz. Vamos pegar umas dicas. Separei uns slides para nós aqui, para a gente orientar aqui a nossa conversa. Então tá aí, ó. 7 dicas para fazer uma reunião de feedback com um vendedor ser transformador. Lembrando que reunião de feedback é uma reunião aquela que você vai trabalhar comportamentos e atitudes e não resultados, tá? Então foque nos comportamentos. Entenda que feedback é sobre comportamentos e não sobre resultados. A gente confunde essas coisas e a confusão que gera, ela acaba sendo prejudicial ao sistema. Porque quando tu mistura comportamento com resultado, a pessoa tende a se sentir muito mais culpada. Quando você separa esses dois assuntos, hoje a gente vai fazer uma reunião de feedback. Então, feedback, eu vou focar no indivíduo, no comportamento e na atitude dele. Mas não importa se ele bateu ou não bateu a meta, estou só vendo comportamentos. Em cima de comportamentos esperados, em cima de comportamentos futuros que têm que ser construídos. É isso que eu estou montando agora no feedback. E quando eu faço análise de resultado separado desses momentos, eu estou dizendo assim, olha, vamos junto, eu e tu, analisar o resultado dessa pessoa aqui, que no caso é ele. Mas vamos se separar do resultado. Se eu me separo do resultado, eu consigo ser responsável por ele. Mas se eu sou o resultado, eu sou culpado daí por ter feito isso. Eu tenho que conseguir me afastar dele. E aí eu mesmo posso criticar. Eu posso olhar assim, parece que esse cara não está dando o máximo dele, parece que ele tem pouco cliente, parece que é isso que tem que fazer. Mas é ele mesmo, mas eu estou olhando para aquele resultado. Beleza? Então, quando eu vou fazer uma reunião para transformar alguém no feedback, foca no comportamento dele. É o indivíduo, é a atitude e o comportamento que tu observou. Faça a pessoa remontar uma situação reagindo de outra forma. Essa técnica é boa. Quando você está sozinho com ele, fica mais fácil até. Você vai pedir para ele contar o que aconteceu nessa situação específica. Pode ser num cliente que ele perdeu, numa grande venda que ele tentou vender e não conseguiu, coisas que poderiam ser melhoradas. E até mesmo aquelas, vamos pegar aquela ali que tu conseguiu vender. Mas como que seria depois um comportamento alterado para vender mais do que isso? Também pode ser, tá? Mas a ideia é ele recontar exatamente, por isso que a recência é importante, tá? Hoje, evento, tem que estar muito perto. Eu não posso dar um feedback para o cara 3 meses depois. Por quê? Ele lembra que perdeu aquela conta, sim, ele vai lembrar, mas ele não lembra dos detalhes. Quando tiver muito recente, ele vai lembrar dos detalhes. E essa hora de remontar, é bom pedir para ele dizer assim, imagina que tu estivesse contando um filme para alguém em detalhes. Esse alguém não está vendo o filme, mas tu viu todo o filme agora. Está muito fresco na tua cabeça. Então, conta para mim o que aconteceu, detalhe por detalhe, o máximo de lembrança possível. Aí o cara vai te contar. É isso que ele tem que fazer, é a primeira fase. A segunda fase é assim, bom, então nessa situação você não conseguiu fechar a venda. Vamos agora imaginar você fechando a venda com um pedido neste porte. Aí você vai botar o valor do pedido lá. 50 mil, 100 mil, 1 milhão, o que for um bom
é um excepcional pedido para você. Você vai definir. Então, imagina que você vai botar esse pedido na mesa. Agora, com esse pedido na mesa, que tipo de comportamento teria que ser alterado? Eu teria que alterar o comportamento da apresentação dos produtos, eu teria que fazer isso. Antes, uns 10 dias antes, eu teria que ter feito isso. Então me conta a história agora, de 10 dias antes para cá, como se fosse um novo filme, mesmo que não tenha acontecido. Como que tu faria de novo, utilizando essas mudanças? Aí ele reconta um novo filme, com os ajustes, esperando receber um novo resultado. Aí sim, tu cria uma imagem mental na cabeça dele, porque ele imaginou toda essa história. Ele se preparou, isso acabou de ser um treino mental. Tu fez com ele um treino mental. Então, monte com essa pessoa, né, um PDI, um Plano de Desenvolvimento Individual. Então, isso aí eu já expliquei em alguns áudios aqui, né, mas não precisa ter um formato definido, mas é justo, você vai ter que retratar pelo menos 3 coisas. Onde nós estamos e o que estamos fazendo hoje, que resultados temos, né, isso é o hoje. Onde queremos estar, que resultados queremos ter, né, o que a gente vai estar fazendo quando a gente chegar lá, e como, né, eu ligo esses 2 pontos, como que eu chego lá, quais são os planos, quais são as fases, qual é o tempo que eu tenho, vou medir isso como, qual vai ser o resultado que eu vou ter a cada uma dessas fases de avanço. Isso é um PDI. E aí tu começa a trabalhar com essa pessoa da sua equipe, sempre resgatando o PDI. 4. Enfatize e deixe bem vívido o resultado esperado do novo comportamento. Quando tu está fazendo um feedback e está propondo para a pessoa uma mudança de um comportamento, uma atitude que tu acha que está prejudicando ele, a empresa, os resultados, tu vai ter que deixar bem vívido. A melhor maneira de deixar bem vívido é você espelhar, né, deixar a pessoa primeiro dizer o que ela faria de diferente, como eu propus ali no ponto 2, né, do filme novo, e aí você reforça o detalhe disso, como é que você faria diferente aqui, me explica em detalhes, faz o cara montar quase um checklist na tua frente, ali no papel, do que ele iria fazer de diferente, e aí sim, qual o resultado ou o comportamento novo. E aí tu vai lá e vai montar o comportamento novo com a pessoa. Essa técnica 4 aqui. Se não tiver bem vívido, se o cara não conseguir imaginar a cena, ele executando todos aqueles passos, ele não vai demonstrar um comportamento novo esperando receber um resultado novo. Então, o resultado esperado vai nascer de comportamentos e atitudes novas, de novos processos. Ele tem que saber o que fazer. E eu posso não ainda ter treinado fisicamente, mas eu treinei mentalmente. E isso já é 50% do jogo já feito. Beleza? Então, o quinto de 7 passos aí é sobre a outra pessoa e não sobre você. Deixa ela falar, deixa ela escolher como resolver. Lembra que o feedback você está conduzindo, mas tu não está dando receita para ele ali do que ele tem que fazer. Tu pode até sugerir algumas coisas, mas as melhores coisas vão ser quando ele mesmo imagina, quando ele mesmo soluciona e tu sente que essa solução é proprietária, ele tem condição de fazer, ou entre todas as possíveis alternativas de solução, ele escolheu a que ele mais sabe fazer. E isso é importante. Ele não pode escolher algo que não saiba fazer. Então, lembra que o feedback é sobre a outra pessoa. Tem pessoas que, num processo de feedback, ficam falando mais. Transforma numa palestra, né? Não é um feedback, não é uma aula, não é uma palestra. Tu tem que deixar as pessoas falarem, demonstrarem, porque o comportamento é dele, a atitude é dele, a mudança é dele, os resultados que ele está obtendo hoje é dele, os resultados que ele quer obter é dele. Antes de tudo, é dele. Depois só vai ser da empresa, depois só vai ser sua. Então, vamos tratar como deve ser tratado. É sobre a outra pessoa e não sobre você. Seja objetivo e prático. Ponto 6 aqui. Se tiver que escolher, melhor ser útil do que ser agradável. Não precisa transformar em uma reunião social. A gente, às vezes, reúne, faz um feedback e aí faz uma reunião social, assim, né? Tem bebidas, tem coffee breaks, tem não sei o quê. Então faz muita firula, né? Muita firula para ser agradável. E esquece de ser útil. O feedback, ele tem que ser útil em primeira instância. É evidente que tem que ser também muito amistoso, né? Não pode ser um clima de guerra, não pode sair lá emocionalmente alterado. A gente não, lembra que tem que sair melhor, né? Então qualquer coisa dessa sairia pior. Então a tua missão é ser
o máximo possível do educado, mas bem objetivo, bem prático, bem direto, para ser útil. A utilidade está em você fazer o máximo em pouco tempo e deixar bem claro todos os passos, né? A pessoa tem que entender tudo que deve fazer, ela entende que isso aqui eu preciso fazer para essa semana. Eu imaginava que podia ser semana que vem. Não, é para essa semana. Então, se tu não combinar, ela vai imaginar os prazos, ela vai imaginar as maneiras de fazer, e aí não vai ser útil quando tu receber esse resultado, porque tu vai achar que ela não fez o que devia fazer. E para finalizar aqui, o desafio a pessoa a ser um profissional melhor. Assim, novos resultados virão. É a sua missão, é uma das suas missões como gestor comercial, fazer desafios, propor desafios para tanto os indivíduos da equipe quanto para a equipe. Então você tem que saber comunicar esses desafios, você tem que saber desenhar esses desafios, a monitorar esses desafios e depois a celebrar os desafios. Mas quando você está numa fase de celebração, você está criando outros desafios. Nunca vai precisar parar os desafios. A nossa área comercial necessita de desafios. Mas não fique pensando que desafio é só a meta financeira do negócio. Isso seria muito pouco pelo que a gente quer. A gente quer muito mais do que a meta financeira do negócio proposta. A gente quer um ponto muito acima disso. E isso a equipe tem que estar pronta para ser desafiada e comprar o desafio. Então, a confiança elevada. Então, todos são passos aí importantes. E eu passei, então, pelas 7 dicas para fazer uma reunião de feedback com um vendedor ser transformador. Uma reunião de feedback com um vendedor ser transformador. Beleza? Então, se você gostou aí, dê um like, dê um coração, deixe seu comentário. Me dê umas outras dicas também. Me dê umas outras dicas. Eu dei 7 para você aqui, me dê mais uma. Escreva aí o que você faria para ser transformador numa reunião. De 1 a 1, né, de feedback assim com uma pessoa. Escreve para mim aí, vamos trocar uma ideia. E se você gostou muito, compartilha, passa para a sua lista de pessoas aí, vai ajudar mais gente, né? Coloca o nome de uma pessoa aí, faz uma menção a ela, que você acha que precisa desse conhecimento. Beleza? Então é isso aí, vamos para a rua, na frente dos clientes, domínio total, vamos para cima deles.